Salve, salve a todos nós, salve os nossos caminhos, as nossas direções, tudo que devemos fazer, que a gente tenha bastante orientação, bastante boa vontade e, sobretudo, determinação. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero aprender isso, quero fazer aquilo. Nas primeiras dificuldades joga o livro fora, some, ou então de vez em quando volta, depois esquece, depois larga. E assim o tempo vai indo, vai embora, porque ele não espera por nós. Nós vamos falar sobre hoje, sobre o paciente que sente dor ao receber energia. No curso do trabalho ao longo dos anos, temos observado o fato de alguns pacientes sentirem dor no momento em que estão recebendo a doação das energias sobre a sua matéria orgânica. Não é só apenas estranho, mas sobretudo curioso. Realmente, ele não está sentindo dores, mas uma sensação muito forte, semelhante a uma dor física. É um processo vibratório que ocorre quando estamos doando energia, além da necessidade do local, o campo energético, que estamos trabalhando. Por isso que a gente tem que ter bastante, mas bastante atenção. Porque vocês vejam bem, às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, né? Principalmente se vocês se for mulher fazer alguma coisa, não deixe nada em casa funcionando, panela de pressão, celular ligado, aparelho ligado, nada. Vá com a cabecinha em paz, porque aquilo ela fica, será que já foi o tempo, será que não sei o quê? E com isso vai fazer a aplicação, passa dos segundos, vai fazer a mentalização, fica toda a vida mentalizando, e não pode acontecer isso. A mesma coisa aqui, ele falou que foi pelo excesso, vai ter que prestar até onde e quando parar. Este fato nos cobra o estudo e o aprendizado, no sentido de fazer, antes de qualquer doação, a tomada energética da área, seja a parte orgânica, nos chakras ou na aura. Daí o fato em algumas receitas colocarmos a indicação verificação e ajuste dos campos energéticos ou verificação e ajuste dos chakras, justamente para evitar que acidentes dessa natureza possam acontecer. Não é normal. Os que têm acontecido é que temos tomado conhecimento em nosso grupo de trabalho ou fora dele, deram-se com maior incidência sobre os órgãos e alguns poucos sobre os chakras, nenhum sobre a aura. Desta forma, será sempre aconselhável tomar-se a temperatura do local sobre onde vamos doar energias reparadoras. Então a gente vê, né? Se está quente, se está frio, né? Como já foi explicado, né? Que pode ser caso de doença física, pode ser uma influenciação espiritual e assim por diante. E o tempo é 10 segundos, são 10 segundos, nada de esquecer, ficar lá, porque tem pessoas que elas se distraem mesmo, principalmente quando estão preocupadas. E quando dirigem então o carro, né? Chega às vezes até acontecer acidente, gente. Vocês não sabem se a pessoa, se ela fica preocupada ou se irritou ou tem alguma coisa para resolver, ela fica aérea, até melhor nem guiar, nem sair, procurar se recompor. E se for fazer um tratamento, então, em outra pessoa, não vá, né?
adie, deixa para outro dia que estiver melhor, que estiver com a cabecinha no lugar. Bom, como refazer suas energias após o trabalho? Um problema com que nos deparamos sempre e de maneira muito comum quando estamos trabalhando principalmente com doentes, é ao de chegarmos no final do nosso dia completamente exauridos, fato que se repete a cada dia e a cada vez ficamos mais cansados. Acontece que à medida que esse cansaço vai permanecendo em nosso organismo, a partir de um certo ponto também já não conseguimos dormir com facilidade, ou então caímos na cama e dormimos profundamente. Dormir sempre profundamente também não é bom, e nem sempre esse tipo de sono alimenta o necessário. A continuação desse quadro vai necessariamente gerar um estresse, primeiro puramente físico e orgânico, e depois físico-mental. Bem, esse fato acontece via de regra com pessoas que tratam de outras pessoas, sejam médicos, psicólogos, fisioterapeutas, energizadores, trabalhadores nas terapias alternativas, enfermeiros, atendentes, né? E todos esses têm que ter os seus limites, os seus cuidados, porque senão, gente, ou fica deprimido, estressado, nervoso, irritado, e nem participa às vezes do quadro familiar, tá sempre no outro, tá sempre cansado, vai deitar cedo, ou então não acompanha num passeio, porque tá sempre nervoso. E qual a razão desse fato e por que acontece? O indivíduo que trabalha na atividade de socorro é consciente ou inconsciente, um doador. Todo indivíduo doente é um necessitado e, como tal, em sua volta, inconscientemente, aproveita todas as energias que pode captar para a sua manutenção. Este é, aliás, um fenômeno natural, comum a todas as pessoas vivas. E quando o doador, o indivíduo no ambiente, é um médium psicofônico não desenvolvido, o problema complica-se ainda mais. Quantos casos desse tipo temos tratado no Instituto de Cromoterapia Irmã Maria Luísa? Nem sabemos quantos. Trata-se normalmente de uma problemática muito simples a ser resolvida. Estamos falando de antes de acontecer o estresse mental. Qual seria, então, o procedimento para evitar nossa perda de energia? Em primeiro lugar, ao despertarmos, procurar afastar a mente dentro de um plano de equilíbrio físico e mental. Ao chegar ao trabalho, seja em que atividade for, antes de atender a qualquer pessoa, fazer uma pequena prece, pedindo a proteção para o dia de trabalho a realizar. Não precisa ser uma prece espírita, qualquer prece. Assim, trabalhará normalmente e no final do último atendimento, procurar isolar-se e nesse momento, agradecer ajudas recebidas durante o dia, mentalizando para que as energias exteriores aderidas aos seus campos energéticos possam ficar depositadas ali mesmo no local. Aguardar mais um minuto em concentração e toda energia mais pesada será removida pela espiritualidade. Não esperamos que o objetivo seja conseguido na primeira vez, porque ele nos cobra um determinado nível de concentração. Basta termos um pouco de persistência. Isso é que nós temos que ter desde que nós começamos a estudar.
seja cromoterapia ou qualquer outra coisa que vale a pena, né? Até o fim, porque muitos desistem, muitos deixam para lá. Nossa, tá difícil de entender isso, eu não consigo guardar aquilo, né? E assim por diante. Mas isso daqui eu já tinha falado, gente, que sempre a gente tem que fazer, antes de começar o trabalho, a gente tem que fazer mentalmente. Pedido de ajuda, de proteção, né? Pedindo para os espíritos nos ajudarem, nos darem força, nos darem orientação, né? Nos darem proteção também. E, no final, eu já falei, nunca ir embora para casa depois da aplicação correndo. Primeiro passe, aqui não fala, mas passe álcool nos braços, né? Ou então lava os braços, a mão numa pia. E não esqueçam de pedir antes que seja retirada toda aquela carga de energia que ficou aderida na gente e que ela seja jogada no chão. Depois ela será desintegrada. Aí, em concentração ainda em um segundo, gente. Mas num minuto, segundo é muito pouco. Em alguns segundos, a gente fecha os olhos e agradece toda a ajuda que a gente teve. E que aquele irmãozinho que está ali também. Então, a gente agradece por gente e por ele. Então, esse é o procedimento que deve ser feito sempre, não só pelo terapeuta, mas também nessas profissões que vocês viram, né? Eu lembro, então, de uma vez que uma irmãzinha, né, ela veio para fazer cromoterapia, então ela estava dizendo que ela estava sempre ruim, sempre doente, que a profissão dela era muito desgastante. Aí eu falei, você tem que primeiro, filha, né, seja lá quem for, que religião que seja, gente, todos levam ao nosso Pai. Levantar o pensamento a Deus nosso Pai, aos mentores espirituais e pedir proteção, pedir ajuda, pedir orientação na hora de um procedimento difícil. E depois, quando acabou o procedimento, né, da aplicação, ficar então alguns minutos, né, e agradecer mentalmente. Não precisa rezar, falar oralmente, apenas por pensamento, gente. Agradeço a todos que me ajudaram aqui. E agradeço ao meu Pai por ter todo o discernimento durante o meu procedimento. Agradeço por tudo. E peço aos nossos amigos espirituais que Ele retire de mim aquilo que eu peguei, alguma influência ou energia, né, que fica energia pesada. Isso tudo antes de ir embora, se não tiver na sua casa, ou se tiver na sua casa, melhor ainda. E depois lava bem os braços, né? E poderá até passar, pegar a lâmpada e passar uma cor, né, para energizar você, né? E se você, porque aí a gente perdeu energia, está sentindo enfraquecida, né? Veja as lâmpadas que vão nos fortalecer e passe ou em volta ou no sentido de varredura, do jeito que vocês se sentirem melhor. Então isso daí é um conselho, né, que ele dá para a gente seguir, uma orientação que a gente tem que seguir mesmo, porque senão depois de algum tempo a gente tá tão doente quanto aquele que a gente quis ajudar, porque a gente vai pegando as coisas e não fez nada para colocar para fora. Bom, o cruzamento das pernas atrapalha o fluxo energético
Isso daqui porque quando lá a gente ia no centro, eles falavam, descruza as pernas, né? Eles falam na hora que a gente está rezando, orando, descruzar as pernas. Mas, quase sempre, eles não explicam, não falam nada. Mas aqui o René disse, tem essa pergunta, então ele vai responder. Quando em trabalho mediúnico, é preciso que se tenha total liberdade e relaxamento para que realmente as energias fluam livremente. O movimento de cruzar os braços ou as pernas causa uma espécie de contração muscular, tirando às vezes o poder de concentração. Quando esses movimentos são voluntários, podem também ser relaxantes. Podemos até dar exemplos da postura de monges. Assim somente, é preciso que coloquemos a nossa mente em posição de relação corporal. Vamos também citar exemplos de irmãos que, em estado de concentração, ficaram na postura descrita acima e estavam trabalhando normalmente. Devemos lembrar que estamos transmitindo energias e existe sempre a necessidade de descontrair física e mental. E quando ligamos uma das mãos às outras pelas pontas dos dedos, nesse caso, estamos usando os polos energéticos e a circulação se faz normalmente. Então, aqui, né, foi dado então esses esclarecimentos, né, muitos que já foram vistos, já foram falados, mas, como foi dito, com a simples intenção de que a gente recapitule, que a gente recorde, porque se nós lermos só uma vez e ficar por aí, nós não vamos aprender. Nós temos que ler uma, outro dia, ler outra vez, né? Outra ocasião, outra vez. E faça a parte prática, né? Pegue, por exemplo, um boneco, ou faça de conta umas almofadas. Se tiver alguém que se queira servir no tratamento, de ajudar, melhor ainda, porque aí você já está na frente de uma pessoa, né? E principalmente na hora que vai ver o sistema nervoso central, periférico, a coluna, né? Fica melhor ainda. E o tempo da aplicação, vocês vão anotando a distância. E assim a gente vai passo a passo, cada vez mais guardando no nosso cérebro os conhecimentos, cada vez mais aprendendo coisas novas e assim a gente, na hora que for fazer essa aplicação, a gente também será satisfatório, porque aí vai dar tudo certinho, desde que nós nos determinamos a fazer e ter muita paciência, muita atenção, muita concentração e muito amor no que nós estamos fazendo, gente. Então, até breve, onde teremos outros conhecimentos.